Oi, gente! 8 da manhã, quinta-feira, estamos quase lá, quase chegando na sexta, mas como sempre, muita informação aqui para nós no Mercado Aberto. Hoje eu selecionei 2 trechos de falas bastante eloquentes, eu acho que muito representativas de um pensamento no Supremo Tribunal Federal e não só lá, em várias outras instituições brasileiras que têm sido arrebatadas por uma série de privilégios. Privilégios tão grandes que talvez as suas figuras mais representativas, como Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, o próprio decano Gilmar Mendes, tenham esquecido quanto a não digo nem a aprovação popular, mas o olhar da sociedade sobre eles é importante, por mais que, obviamente, seja a Constituição que o STF deva obediência e seja um poder, por definição, contramajoritário, ou seja, ele nem sempre precisa tomar decisões que sejam aprovadas ou contem com o apoio da sociedade, é uma instituição também que não pode ver uma erosão da sua credibilidade, da sua confiança, da sua imagem. E é exatamente por esse processo que está passando o Supremo Tribunal Federal. E lá na frente, talvez isso tenha consequências mais graves, como, por exemplo, na eleição de 2026, que pode ser regida por uma ala importante com um discurso antissistema. E aí, quando o Supremo, envolvido, imerso em uma série de informações, desde contratos milionários com a mulher do Alexandre de Moraes, o Toffoli voando em jatinhos privados de empresários, junto a advogados de pessoas que ele vai julgar, que ele preside um inquérito lá na frente, isso tudo lança um olhar de muita desconfiança da sociedade em relação ao Supremo. Mas os ministros não se constrangeram. Alexandre de Moraes ontem fez uma defesa veemente, disse, numa resposta ao Edson Fachin, que havia preconizado na abertura do ano do Judiciário na segunda-feira, fazendo ali uma defesa, dizendo que o compromisso legado da sua gestão seria um código de ética para a Corte. Ontem, ele ouviu a resposta dos seus 2 maiores antagonistas nesse tema. Faltou o decano, Gilmar Mendes, que não fez essa defesa, mas Alexandre de Moraes e Dias Toffoli ergueram a voz. Vamos ouvir o que disse Moraes. O magistrado não pode fazer mais nada na vida. Só o magistério. O magistério pode dar aulas, pode dar palestras. E como o magistrado só pode dar aulas e só pode dar palestras, passaram a demonizar palestras dadas por magistrados. Todas as carreiras podem ser sócio comercial, inclusive atuando, podem exercer em outros horários outra atividade. O magistrado não, pode dar aula e pode dar palestras. Por falta do que criticar, daqui a pouco também a má-fé vai para quem dá aula nas universidades. De alguma forma, alguns ministros do STF se sentem imunes às críticas e não fazem a própria autocrítica, o que talvez seja mais grave. E se esquecem que já pertencem a uma classe com privilégios excessivos e se lamentam como se fossem vítimas de uma sociedade que não os deixa fazer quase nada, a não ser ministros do Supremo, da mais alta corte do país. Dias Toffoli concordou com Moraes. Se ele tem um pai e uma mãe que é acionista, de uma empresa, dona de uma empresa, ou de fazenda, vários magistrados são fazendeiros, vários magistrados são donos de empresas e eles, não exercendo a administração, eles têm todo o direito de receber os seus dividendos. Isso são proibidos de ter a gestão. A gestão. Isso é não deixar o magistrado na bolha. Agora, falta um pouco de ética nas pessoas que criticam sem ler a Constituição. Será? Voos em jatinhos privados, palestras pagas, milionárias, contratos ainda mais milionários de advogados, de parentes, que defendem posteriormente esses casos na própria Suprema Corte. Mas é pouco. Os ministros acham que o atual LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura, o Código de Processo Penal e toda a lei que rege essa relação da Suprema Corte é o suficiente para impedir qualquer excesso.
qualquer rusga, qualquer risco na ética desses ministros. Mas certamente a sociedade não concorda com essa visão. E continuando nessa toada dos privilégios, o Legislativo nos deu um exemplar e nos lembrou na terça-feira, numa votação rápida, toque de caixa, com um acordão costurado entre 4 paredes, que o Poder Legislativo também representa uma série desses privilégios. Nós passamos isso a limpo aqui ontem no Mercado Aberto. O impacto fiscal com esses aumentos, que podem chegar a mais de 9% para servidores do Legislativo, do Executivo, e a criação de uma nova categoria extrateto, com uma série de penduricalhos remuneratórios, que podem chegar para alguns servidores do Executivo, alguns desses assessores comissionados, a R$ 77 mil, sendo que o teto constitucional é de 46 mil. Então, eles aprovaram algo que deveria ser inconstitucional. Eles aprovaram um salário com penduricalhos muito maior até do que os próprios chefes parlamentares para seus assessores. E aí, essa notícia que está hoje na Folha de São Paulo, e é claro que isso terá um impacto gigante nas contas públicas, prevê-se 9 bilhões de reais até 2028, sem contar uma série de cargos que foram criados, milhares, no Ministério da Educação e no Ministério da Gestão. Isso ainda precisa passar por votação no Senado. Já os salários do Legislativo passaram a jato por Câmara e Senado e agora vão à sanção ou veto do presidente Lula. E a discussão está nesse pé. Será que o Lula veta e aí estremece uma boa relação que tem sido criada desde o início do ano com o parlamento, ou será que ele sanciona e mantém o acordo que foi avalizado pelos líderes, embora todos neguem. Agora todos os líderes do governo dizem que não fizeram parte desse acordo. Ontem eu conversei lá com a secretária de Relações Institucionais, da Gleice Hoffmann, também disseram que por lá não passou nada e que não tem dedo do Executivo. Mas caberá a Lula dar a última palavra, se mantém ou se veta esse reajuste e os penduricalhos extrateto. E ainda tem essa hoje. Câmara aumentará a verba de gabinete em 23% após reajuste para os executivos. Hoje, o gasto é de 133 mil reais por mês, por gabinete de deputado. Eles querem subir isso para cerca de 165 mil reais, segundo integrantes da mesa diretora, claro, porque se você sobe os salários, se você reajusta os salários e não reajusta a verba de gabinete, isso significa que cada deputado poderá contar com menos assessores. E aí agora eles querem fazer esse reajuste equivalente com mais um impacto grande nas contas públicas. Em falar em relação de executivo e legislativo nesse país patrimonialista, o país dos privilégios, ontem teve jantar de líderes lá na Granja do Torto, na casa de campo do presidente Lula. Ele serviu um peixão, pirarucu, farofa. Olha aqui a foto. Vários ministros participaram, estão nessa foto também, nessa foto mais estendida de cima, Haddad, Gleice Hoffmann, o Olavo Noleto, que ficará no lugar da Gleice Hoffmann, Guilherme Boulos, o vice-presidente Geraldo Alckmin e líderes da base aliada dos partidos de esquerda, centro-esquerda, a Janja está aqui também, e de partidos do Centrão. Ouviram, começou ali com uma música do Geraldo Vandré, o Lula se emocionou, deixou a música tocar toda, depois fez um discurso para os deputados, agradecendo principalmente por esses 3 anos de trabalho conjunto, fez muitos elogios, segundo eu apurei, conversei com alguns líderes que estiveram lá ontem à noite. A Hugo Mota disse que ele é o presidente mais jovem da história do Legislativo, que passou por um ano muito difícil, mas que pôde contar e pode contar com o presidente da Câmara. E fez muitos elogios também ao Fernando Haddad, foi falando sobre as conquistas econômicas do seu governo, disse que está muito animado para a eleição, que vai ganhar mais uma vez, não pediu ostensivamente o apoio de ninguém, mas criou aquele clima, sabe, aquele terreno propício para expandir a aliança do PT. E aí o que dizem nos bastidores esses líderes? Bom, agora com o Tarcísio fora do jogo presidencial e o Flávio Bolsonaro sem ter fechado nenhuma aliança concreta, sem ter consolidado essa frente mais ampla em torno do nome dele, abre-se um espaço, uma janela de oportunidade para que o presidente Lula possa abocanhar, se não o partido todo, o MDB, o PSD já disse que terá candidato, União Brasil, é possível que PP e União Brasil, essa federação formada pelos 2 partidos, apoie Flávio Bolsonaro, mas que de repente você abocanhe pelo menos nacos desses partidos, principalmente nos redutos eleitorais simpáticos a Lula. Então estamos aí, pessoal, com isso vamos a um rápido intervalo, mas fique por aí que hoje temos uma entrevista muito interessante, sabe sobre o quê? IA, inteligência artificial.
Bom, meus amigos, e para lembrar vocês que hoje tem entrevista quentíssima aqui no UOL com o Lula, a gente estava falando dele agora, vamos subir aqui, a Dani Lima está em Brasília, vai fazer uma entrevista exclusiva a partir das 11 horas da manhã, transmitida, óbvio, por todos os nossos canais, por todas as plataformas, no YouTube, no UOL, na televisão, a partir das 11, uma entrevista exclusiva com o presidente da República. Eu recomendo porque vai estar absolutamente o Brasil inteiro vidrado no UOL a partir das 11 da manhã. Vamos falar um pouquinho, temos o Trump aí, só para não esquecermos do nosso fronte internacional, tem o tweet dele, ontem ele falou com Xi Jinping, tinha falado com Putin também, fez um long post, disse que teve uma excelente conversa com o presidente da China, uma ligação longa, e aí fez uma lista dos assuntos que eles discutiram, comércio, assuntos militares, a viagem que ele fará à China em abril, Taiwan, veja só, a guerra entre Rússia e Ucrânia, a situação com o Irã, a compra de petróleo e gás da China dos Estados Unidos, produtos agrícolas adicionais, ele falou, incluindo o aumento da soja, enfim, uma série de assuntos relacionados aqui. Você tem uma desescalada um pouquinho daquela tensão do Irã, né, tanto por parte de Trump como do governo iraniano, e aí, pelo menos na geopolítica, os mercados respiram um pouco aliviados. Por falar em mercados, vamos dar um giro, ver o que está acontecendo agora na Ásia, quer dizer, o que já aconteceu, né, porque as negociações por lá encerraram. Vamos começar pela Ásia e postar aqui o nosso, olha só, a Ásia, queda de 0,73% na Bolsa de Tóquio, Hong Kong alta de 0,14% e Xangai, na China, 0,74% de queda. Então, comportamentos mistos por lá. E agora a Europa, as negociações a pleno vapor, Paris praticamente estável, mais um dia de quedas importantes, tanto em Londres, baixa de 0,5%, Frankfurt 0,67% e Madrid 1,25%. E ontem nas bolsas americanas, vamos fazer o nosso sobrevoo por lá, queda de 0,51% na SP 500, Dow Jones 0,5% de alta e Nasdaq com 1,51%. Eles continuam naquele movimento, né, mais uma queda forte, naquele movimento de vender as empresas de software depois de anúncios de novos programas de inteligência artificial. Até é interessante porque a gente vai ter uma entrevista sobre isso agora, que poderiam cumprir funções que programas, que empresas de software cumprem até hoje. Então, você tem uma venda generalizada nesse setor de tech. Também tem vários balanços sendo divulgados, como do Alphabet, que é a empresa mãe aí do Google. Teve um resultado muito positivo, mas, por outro lado, no último ano, no último trimestre, mas, por outro lado, a Alphabet também falou em investimentos maciços de 185 bilhões de dólares para montar toda essa infraestrutura de inteligência artificial. E vamos, por último, para os nossos mercados, índice Bovespa e dólar, de volta aqui com o pessoal da televisão, já acompanhando o nosso mercado aberto, todos os nossos públicos reunidos. Olha o que aconteceu com o índice Bovespa. 2% de queda. Amanda, pelo amor de Deus. Não, gente, ainda continuamos acima dos 180 mil pontos, aliás, quase nos 182 mil pontos. Depois de recortes sucessivos, é muito normal que haja uma realização de lucros. Os investidores aproveitam para pensar, essa bolsa está esticada, então vamos vender e vamos embolsar esses lucros imediatamente. Ontem esse start foi dado por um balanço do Santander, teve um lucro positivo, mas uma outra parte do balanço não foi tão bem vista pelo mercado. Aí isso levou a uma venda maciça das ações do setor financeiro, do setor bancário. Todos eles tiveram importantes perdas, apesar da alta do petróleo no mercado internacional, do bom desempenho da Petrobras, afundou um pouco o Ibovespa, mas logo volta. As perspectivas ainda são muito positivas para a Bolsa brasileira, com a vinda, entrada desses recursos estrangeiros, com essa rotação de portfólio para os mercados emergentes, em direção, né, aos mercados emergentes. E dólar terminou no 0 a 0, cotado a R$ 5,25.